Oi gente, eu sou Isa Martins e é uma alegria estar aqui com vocês em mais um vídeo do Ministério Fiel. Nós iremos dar continuidade à nossa série de estudos sobre o livro O Evangelho para a Vida Real. Hoje nós estudaremos os capítulos 9 e 10, onde o Jerry Bridges vai tratar sobre as nossas obras, a justiça de Deus e a justificação mediante a fé em Cristo. O Jerry vai iniciar o capítulo 9 falando acerca da pergunta que tem preocupado, que tem incomodado muitas pessoas ao longo da história da humanidade. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que pessoas boas têm que sofrer? Por que pessoas boas têm que ser vitimadas? Por que o mal chega a pessoas boas, né? E ele vai dizer que essa pergunta é um tanto quanto equivocada, porque, na verdade, pessoas boas não existem. Nós somos pecadores, Deus olhou para a terra e não viu um justo, nenhum sequer, como está escrito na palavra, e, portanto, nós não deveríamos nos perguntar como pessoas boas sofrem, por que pessoas boas sofrem, porque nós não somos pessoas boas. A pergunta que deveria nortear as nossas vidas, que deveria aquecer os nossos corações, fervilhar nos nossos miolos e nos fazer refletir constantemente é como pessoas más, pessoas pecadoras, vis como nós, encontram graça aos olhos de Deus e encontram salvação. Diante da nossa condição pecaminosa, como então ter um relacionamento correto com Cristo? Como se achegar a Ele e ser alcançados pela sua justiça? De que maneira isso pode ser feito? O Jerry vai falar que não há outra maneira, não há outro meio para se chegar até Deus a não ser por meio de Cristo, que é somente por Cristo, pelo sacrifício que Ele realizou na cruz, por Ele ter vindo a esta terra, ter vivido a vida perfeita, a vida santa, que nós jamais conseguiríamos viver por causa do nosso pecado. Ele, que jamais conheceu o pecado, se fez pecado por nós e é somente por meio dele, por acreditar, por crer na força, na suficiência da obra dele naquela cruz, que nós encontramos a oportunidade de nos achegarmos a Deus, de nos colocarmos na presença dele e de sermos aceitos. É somente por meio de Cristo que Deus, sendo bom, justo, perfeito, pode nos aceitar, porque quando ele olha para nós, que somos salvos em Cristo, Ele não vê mais o nosso pecado, Ele não vê mais as nossas arguras, Ele não vê mais as nossas ofensas, mas Ele vê o sacrifício santo e purificador de Cristo. Ele olha para cada um de nós que fomos salvos em Cristo, que depositamos nele a nossa fé para a salvação e encontra a vida perfeita de Cristo, e é por isso que Ele nos aceita, que Ele nos ama e que Ele nos justifica. Essa verdade é ao mesmo tempo chocante e libertadora. É chocante porque nós fomos ensinados ao longo da vida que se nós quisermos vencer, que se nós quisermos ter uma vida melhor, nós precisamos fazer, nós precisamos produzir, nós precisamos ser melhores, nós precisamos fazer mais, ser mais íntegros, ser mais corretos para que Deus nos aceite, para que Deus nos ame. E essa verdade sobre o Evangelho e sobre Cristo nos diz: não é pelo que você é capaz de fazer, porque você não é capaz de fazer nada. Ele é quem opera em nós o querer e o realizar de toda boa obra que fazemos. Então, se não for por meio de Cristo, se não for por meio do sacrifício dele, você pode passar a sua vida inteira, eu posso passar a minha vida inteira me dedicando a fazer boas obras, que ainda assim nenhuma dessas obras será suficiente para que nós alcancemos a justiça de Deus. Porque a nossa justiça, ela não se compara com a justiça de Deus. Porque a nossa bondade, ela não se compara com a bondade de Deus. Porque as nossas boas obras são irrisórias perante o poder da obra de Cristo na cruz. Somente Ele, só o poder dele, só o sacrifício dele é capaz de nos transformar, de nos purificar e de nos regenerar. E isso é libertador. Saber que não depende de nós. Saber que nós não temos o poder para fazer isso é libertador, porque nós podemos nos chegar diante de Cristo de mãos vazias e dizer: Senhor, nada nas minhas mãos eu trago, mas eu quero me agarrar à Tua cruz, eu quero confessar a Ti como Senhor, como Salvador da minha vida, quero me entregar nas Tuas mãos, porque eu sei que se não for por Ti, que se não for pela Tua bondade, pela Tua graça, que se não for pela Tua cruz, eu não tenho como chegar diante de Deus, eu não tenho como produzir nada bom, eu não tenho como ser justo perante esse Deus que é a própria justiça. Então, é isso que nós devemos fazer,
confessar a Cristo, confiar na obra redentora da cruz e crer que Deus nos recebe, nos ama e nos purifica por meio do sacrifício do seu Filho, que Ele próprio enviou para nos salvar, nos amar e nos justificar. Nesse momento você deve estar se perguntando, mas se eu não posso fazer nada para ser justificado, se eu não tenho como fazer nada de bom para ser amado por Deus, como é que eu identifico que eu sou justificado por Cristo? Como é que eu reconheço essa justificação na minha vida? A justificação, ela não é um ato estático, uma coisa que aconteceu agora e você sentiu e você está justificado para sempre e acabou. Sim, a justificação que Cristo te dá, ela é para sempre, ela é eficaz, ela é para a eternidade, mas ela é também um ato constante. O justificado por Cristo, o justo diante de Deus, ele vai viver uma vida que demonstra essa justificação, que demonstra essa transformação que ele teve a partir do momento que se converteu a Cristo, que foi chamado por Cristo, que foi aceito por Deus. O justo, ele viverá mediante a fé em Cristo e essa fé produzirá obras de justiça. A justificação de forma nenhuma vai se dar pelas obras que nós realizamos, mas depois de justificados por Cristo, nós produziremos obras de piedade, nós faremos o bem, nós agiremos com justiça, nós seremos transformados e produziremos sim boas obras, porque elas frutificarão e testificarão a fé que nós recebemos, a justiça que foi imputada sobre nós através de Cristo Jesus. Isso não significa que você, depois de justificado por Deus, vai ser um santo e não vai mais pecar e não vai mais ser tentado. Não, não significa isso. Nós sabemos que mesmo santos lutando contra o pecado, nós ainda na condição de homens, na condição de carne, somos sujeitos ao pecado, somos tentados constantemente e muitas vezes nós cedemos, nós pecamos, nós nos afastamos de Cristo, mas confiantes na justificação que recebemos dele, nós podemos nos erguer, nós podemos nos levantar, nós podemos seguir em frente, nós podemos olhar para a cruz e encontrar nela forças para lutar contra o pecado, para viver uma vida de santidade, caindo, se reerguendo, olhando para a cruz de Cristo, confiando no poder dele, confiando que a vida perfeita que ele viveu é agora também a vida perfeita que nós buscaremos viver. É assim que nós devemos crer, é assim que nós devemos viver se fomos justificados por Cristo. Infelizmente, nós vemos muitos cristãos usando a graça e a justificação por meio da fé como desculpa para viver uma vida pecaminosa, para viver uma vida que desagrada a Deus. Eles dizem, se uma vez salvo, salvo para sempre, então eu já estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser, eu já sou perdoado por Deus. Mas se você tem esse tipo de pensamento, saiba que isso talvez seja uma grande evidência de que você não é de fato um salvo, porque um salvo, ele não pensa dessa forma. Um cristão que foi realmente transformado por Deus e justificado por Cristo, ele entende que as suas boas obras são uma forma de testemunhar a transformação que Cristo produz, são uma forma de levar as boas novas do Evangelho para tantas outras pessoas que precisam receber a salvação, para os outros escolhidos de Deus que estão sobre a face da terra e que nós não temos como saber quem são. Ele sabe quem são e quer nos usar para levar a verdade até essas pessoas, para ser instrumento de transformação na vida delas. A perseverança na fé e nas boas obras é a evidência máxima de que você foi justificado por Cristo e é encontrado como santo diante do Senhor. No capítulo 10, o Jerry Bridges vai começar falando sobre o processo de conversão de Saulo de Tarso, e ele vai dizer que Saulo era o tipo de membro que qualquer igreja gostaria de ter, porque ele era conhecedor da lei, ele era praticante de boas obras, ele tinha uma conduta impecável, ele era o crente perfeito se você fosse olhar só pelas obras, né? Mas nós sabemos que a justificação não é por obras, é por meio da fé. E Paulo não sabia disso. Paulo também achava que ele seria justificado por obras e por isso ele praticava tantas boas obras, e até a perseguição que ele fazia ao povo de Deus, ele fazia como se estivesse fazendo algo bom, como se estivesse fazendo um bem e não
o mal. Se a salvação se desse por meio das obras, com certeza Paulo estaria ali figurando entre os primeiros nomes na lista de salvos. Saulo estava vivendo sua vida, fazendo suas boas obras, achando que estava tudo certo, que estava caminhando no caminho correto. Então ele se encontra com Deus e descobre que nada do que ele estava fazendo, que todo o bem que ele achava estar produzindo, não era suficiente para conquistar a salvação e a justificação em Cristo. E ao ser confrontado por Deus e perceber que as suas boas obras não eram nada diante dele, é que Paulo decide trocar sua justiça própria pelo sacrifício de Cristo, pela fé em Cristo e encontrar assim justificação verdadeira e salvação. Paulo percebeu que a parte de Cristo ele não teria como se achegar a Deus e que tudo aquilo que ele estava fazendo, se não fosse motivado por Cristo e para a promoção da glória de Deus, de nada serviria, de nada seria útil, seriam como obras jogadas ao vento. Ao se converter, ele encontrou a verdadeira motivação para suas boas obras e trabalhou muito mais, com muito mais empenho, para que o reino de Deus se expandisse, para que a igreja fosse edificada, para que a noiva de Cristo crescesse e frutificasse sobre a terra. Paulo é a prova de que a justificação produz frutos eternos, produz frutos visíveis, produz frutos grandiosos, produz frutos de arrependimento, de justiça e de salvação, porque ela é motivada por Cristo e fortalecida por Ele. Cristo não só nos salva, mas Ele nos capacita para levar a mensagem do Evangelho, para levar a salvação para outras vidas que ainda não conhecem, que precisam ser transformadas por Ele. O meu convite para você hoje, se você ainda não é um cristão, se você não é ainda um salvo, é que você se achegue a Cristo, que você exponha as suas mãos vazias perante Ele, que você diga para Ele que você não tem nada a oferecer, que você reconheça que você é falho, que você é pecador, que você é cheio de mazelas, que você não tem justiça própria nenhuma e que você precisa dele para se achegar a Deus. Se você já é um cristão, já é um salvo em Jesus Cristo, mas insiste em viver um evangelho baseado em obras, baseado na sua própria justiça, nos seus méritos, naquilo que você faz, naquilo que você realiza, no quanto você é capaz, no quanto você sabe, no quanto você tem, eu digo a você que pare, que olhe para Cristo, que olhe para a cruz e que encontre nele o seu valor, que encontre nele a sua realização, que encontre nele a sua motivação. Olhar para Cristo, ser motivado por Ele é muito maior e muito mais valioso do que qualquer obra que nós possamos realizar a parte dele. Se você foi salvo e justificado por Jesus Cristo, você deve se empenhar em propagar as boas novas do Evangelho, em propagar a mensagem da cruz, em fazer boas obras, em fazer coisas boas, não para conquistar nada, não para barganhar com Deus, mas para que o Cordeiro receba a recompensa de todo o seu trabalho, de todo o seu sofrimento por causa do Evangelho, que Cristo seja glorificado através da sua vida. Essa deve ser a sua maior motivação, o seu maior desejo e a sua maior recompensa. Que glorioso é ser salvo por esse Deus que não só nos santifica, nos justifica, mas que também nos dá a oportunidade de levarmos glórias ao nome dele por toda a eternidade. Foi para isso que ele nos salvou, que ele nos redimiu, que ele nos santificou. Então sigamos firmes nesse propósito de glorificar a Deus e pedindo a Ele que nos santifique cada dia mais, que nos faça viver o Evangelho na vida real, em todas as nossas práticas refletir o amor de Cristo, refletir a graça de Cristo, refletir a justiça de Deus, pois foi para isso que nós fomos salvos. Foi muito bom estar com vocês aqui, eu estava um pouco sumida, mas agora eu voltei para ficar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te abençoado de alguma forma. Se isso aconteceu, que você curta, que você comente, que você compartilhe, que você repasse essa mensagem para outras pessoas e que assim nós sigamos vivendo esse evangelho na vida real, esse evangelho na prática, para a honra e glória do nosso Deus. Muito obrigada, fique com Deus e até o próximo vídeo.